Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Hoje vou falar de Jonas. Jonas, capítulo 2, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Lendo essa passagem, eu fui levado em missões. Em missões temos os que oram, os que entram com recursos e os que vão a campo, independente de ser em outro bairro, outro estado, país ou até um outro continente. Sendo que Jonas, ele era um missionário e a missão dele era ir para Nínive e ele tentou fugir para Tarsis. Mas Deus usa quem ele quer, o que ele quer e quando ele quer. Igual outrora ele usou uma jumenta para falar com Balaão, porque a jumenta havia parado 3 vezes no caminho, porque 3 vezes havia visto um anjo com a espada desembainhada. Então poderia ter sido um gato que viu, um cachorro que viu, mas foi uma jumenta que viu e ainda falou. Mas Deus usa quem ele quer, quando ele quer e o que ele quer. E para você entender a gravidade do problema, uma coisa é uma espada desembainhada e outra coisa é uma espada na bainha. E trazendo para os dias de hoje, uma coisa é um revólver no coldre e outra coisa é uma arma empunhada. Essa era a gravidade da situação de Balaão. Mas voltando para Jonas, Jonas dizia que ele estava nas entranhas do inferno, mas mesmo estando nas entranhas do inferno, Deus estava com ele. Sabe por quê? Porque ele estava no suco gástrico e ele não teve queimaduras nem de 4º grau, que é a pior, nem a de 1º grau, que foi pior, que é a mais branda no caso. E segundo a química no suco gástrico, ele estava envolvido por HCI, hidrogênio e cloro. E ele não foi queimado pela sua forma líquida, que é o ácido clorídrico. E também não foi queimado pela sua forma gasosa, pelo cloreto de hidrogênio, que não queimou as suas vias aéreas superiores, nem as vias aéreas inferiores, que são os pulmões. Agora eu vou complicar e depois eu vou descomplicar. Aí vem um varão, aí fala, poxa, então de repente ele não estava no estômago, ele estava na boca. Segundo a biologia, a maioria das baleias, elas não tem passagem na garganta. A passagem é de 40 centímetros, não daria para passar uma pessoa. E, no caso, a orca, que é o parente do golfinho, também não teria essa passagem, embora ela consiga comer um tubarão. Sim, mas a dentição dela não é para mastigar, a dentição dela é para rasgar. A orca, ela rasga o tubarão e ela engole o tubarão. Poxa, então como é que ficou agora a situação? Mas segundo a biologia, no mar Mediterrâneo, temos uma espécie de baleia que se chama cachalote. Essa espécie, ela tem uma garganta, sim, que dá para passar uma pessoa por ela e chegar ao estômago. Então aí já matamos essa charada. Mas aí fica aquela ideia, então por que Deus não mandou então dizer que veio de uma baleia ao invés de um grande peixe? Porque havia algo no subconsciente do povo de Nínive. Então, embora Jonas falasse que veio ao mando do Deus que fez o céu, a terra e o mar, se alguém ainda perguntasse mais alguma coisa, ficasse naquela dúvida, perguntasse de onde ele veio, e ele dissesse que veio
que ele foi lançado no mar e foi trazido por um grande peixe, lá no inconsciente deles, eles ainda iam reforçar mais a ideia, eles iam acreditar mais fácil. Por quê? Porque Nínive ficava ao norte da Mesopotâmia. E o povo da Mesopotâmia acreditava que do mar vinham mensageiros. Eles acreditavam num Deus que era metade homem, metade peixe. Cabeça de homem, cabeça de peixe e corpo de peixe. E esse pequeno Deus era o Anis, que era o Deus peixe que eles acreditavam. Que o corpo era igual ao Deus dos filisteus, mas era outro, que era o Dagon. E acreditavam em outros deuses também, que um deles era metade cabeça de peixe e corpo de homem. Então, ajudaria lá no inconsciente deles a reforçar a ideia que realmente ele era um mensageiro, que ele veio do mar, amando do Deus que fez o céu, o mar e a terra. E agora, para encerrar, Jonas, após chegar a Nínive, ele andou 3 dias. Nínive era uma cidade com 3 dias de caminho. Só que ele não andou só 3 dias. Ele andou muito mais do que vocês imaginam. Porque como Nínive ficava na Mesopotâmia, na região norte, próximo ao rio Tigre, e ele foi lançado no mar, na terra, então da região costeira até Nínive era mais de 800 quilômetros. Então, ele andou praticamente mais de 30 dias para depois ainda os 3 dias de caminho de Nínive. E o interessante é que, com o passar do tempo, Nínive foi destruída, não existe mais, e só restou mesmo o sítio arqueológico de Nínive. Sendo que o povo que está lá, a terra que está lá, ainda não glorifica o Deus que fez o céu, o mar e a terra. Eles ainda ficam lutando contra o povo de Deus. Porque esse sítio arqueológico fica em Mossul. Nínive seria aonde hoje é o atual Iraque. Até aqui. E agradeço a minha oportunidade. Fique com a paz do Senhor.